Legal. Gravação iniciando. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todo mundo. O mercado financeiro ficou um pouco mais calmo nas últimas semanas, mas os últimos meses foi dos períodos mais conturbados que o nosso mercado financeiro já viu. Pelo menos nas últimas décadas aí, esses últimos meses foram períodos bastante conturbados. Queria agradecer a Mariana por estar aqui hoje. Mariana Londres, grande jornalista, correspondente política. Já há quantos anos, Mariana? 20 anos de jornalismo e 12 de Brasília, né? 12 só de Brasília. E ela ama tanto Brasília que ela não sai de lá de jeito nenhum. Até o marido da Mariana saiu de Brasília, mas ela continua lá firme, forte, apaixonada. Casamento à distância, me perguntem. Posso responder sobre isso também. Mas no seu caso está funcionando bem. Está funcionando. Então pode perguntar. Já que a Mariana falou de perguntas, pessoal, vocês puderem ir direcionando as perguntas sobre esse tema político ali no chat, por escrito, que a gente vai separar uma primeira parte para a Mariana falar, aí a gente vai dispensá-la para a gente continuar a parte de investimentos. Então, se vocês puderem já ir colocando as perguntas, agradecemos. Murilo, pode colocar já o primeiro slide, por favor? No primeiro slide da carta desse mês, a gente fala sobre a corrida eleitoral, que parece ter dado início, e estamos apresentando no gráfico ali uma das pesquisas, que foi a pesquisa divulgada pelo IPESP recentemente, a data da pesquisa é do dia 22 ao dia 24, e que, surpreendentemente, colocou ali o Sérgio Moro, um dos primeiros a anunciar sua provável candidatura, em terceiro lugar com 11%. Então, só lendo ali, Lula com 42%, Bolsonaro com 25%, Moro com 11%, Ciro Gomes com 9% e João Dória, que acabou mesmo ganhando as prévias do PSDB, com apenas 2%. A prévia do PSDB foi um pouco conturbada, daqui a pouco a Mariana fala disso, acabou ocorrendo só no final de semana seguinte, que estava previsto. Mas João Dória, que deve ser o representante do Tucanato, só com 2% de intenções de voto nessa pesquisa. E na tabela que está ali embaixo, a gente apresenta o que aconteceu com o mercado acionário nas últimas eleições. Então, ali na eleição de 2002, foi uma eleição bastante conturbada, porque o Lula foi a primeira eleição que o PT ganhou. Aquele ano, o Ibovespa caiu um pouco mais, a mínima, se não me engano, não, a mínima foi em setembro, caiu 36%. Nas outras eleições, as mínimas do ano foram níveis muito melhores. Em 2006, o Ibovespa não caiu. Em 2010, a mínima do ano foi uma queda de 7%. Aqui falando de fechamento mensal, não está levando em conta as oscilações de dentro do mês. 2014 caiu 8,6%, a maior queda do Ibovespa. Em 2018, que o Bolsonaro venceu, caiu 4,7%. Interessante observar os meses das mínimas do Ibovespa nesses anos de eleições. Lá em 2002, a mínima foi em setembro, em 2006 em agosto, em 2010 e em 2018 ocorreu em junho e em 2014 ocorreu em fevereiro. O pessoal tem falado muito, poxa, mas o ano que vem é ano de eleição, vai ser muito conturbado, o que será que vai acontecer? Não é melhor esperar a eleição passar? A primeira resposta que se dá, não. Em nenhum desses momentos, o Ibovespa apresentou mínima após as eleições. As mínimas do ano sempre foram anteriores às eleições. Ou seja, a expectativa é sempre pior do que o fato, né? Inclusive, queria aproveitar isso, vou passar a bola para você, Mariana, mas também falar um pouco sobre a PEC. A PEC tinha escrito que tinha sido um show de horrores, mas é interessante observar que melhor do que um horror sem fim é um fim horroroso, né? E o mercado financeiro, mais uma vez, provou essa tese, porque a PEC está para ser aprovada, ainda falta aprovar as mudanças de texto, né, Mariana? Daqui a pouco você fala disso. Mas ainda falta finalizar, de fato, a aprovação da PEC, mas o mercado gostou muito mais de uma notícia mesmo ruim do que a ausência da notícia. Tanto é que depois da aprovação da PEC, o Ibovespa voltou a subir. Então, só finalizando, eleições, o fundo do poço nunca foi depois das eleições, e queda
bastante relevante, a gente observou apenas em 2002. Agora, Mariana, por favor, nos fale um pouquinho da PEC, como é que está, e depois, por gentileza, fala um pouco desse cenário político que parece que a corrida está começando agora, ainda tem muito espaço, mas a corrida parece ter começado, não? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, em relação à PEC dos precatórios. A gente está num impasse, na verdade, nesse momento. Os últimos dias aqui foram tensos aqui em Brasília, porque durante toda a semana o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, semana passada, falando que o texto estava muito acordado com a Câmara, e depois que foi aprovado no Senado, de repente o Arthur Lira deu uma entrevista dizendo que não era bem assim, que ele preferia o fatiamento, porque as alterações teriam que tramitar todas de volta na Câmara. E isso acabou ficando complexo, porque o que acontece? Você tem alguns trechos que você pode promulgar, você só pode promulgar os trechos comuns, que tiver acordo, e o que não for comum, o que a gente estava entendendo é que com um acordo poderia ter uma tramitação mais fácil na Câmara de volta. Mas o Lira falou não, tem que voltar para a CCJ, tem que voltar para a comissão especial, uma tramitação longa mesmo. As alterações. Então, desde essa entrevista do Lira, eles estão reunidos, o Lira cancelou várias agendas. Hoje ele não foi para a Câmara, por exemplo. Então, assim, a gente está nesse compasso de espera para ver o que eles vão acertar. E os senadores, por outro lado, eles falam para a gente que eles, senadores e consultores também, com quem eu conversei nos últimos dias, consultores legislativos, que eles fizeram um texto tão amarrado no Senado que é difícil você... A única coisa que seria... Tem alguns pontos comuns. Um ponto que é comum, que todo mundo concorda que é igualzinho nas duas casas, é a alteração da correção do teto, né? Que antes ela era até junho e as despesas até dezembro. Então o teto corrigia numa porcentagem e as despesas previdenciárias e tal, reajuste, né, de previdência e tudo num outro índice. Então, vai abrir, com isso, abriria esse espaço de 60 bi, não abriria todos. E aí tem dúvidas, por exemplo, se o parcelamento do precatório dá para fazer ou não, porque o artigo teve alteração no Senado. Então, na verdade, está um nó e a gente não Mas sabe. Mariana, não teria que ser aprovada a PEC ainda esse ano para conseguirem em seguida aprovar o orçamento? Sim, depende do Auxílio Brasil, está tudo amarrado, né? E o orçamento também. Agora, sob o ponto de vista de processo legislativo, se eles aprovarem a PEC em fevereiro, ainda daria tempo para colocar dentro do orçamento do próximo Não, ano? aí eu acho que você tem que jogar o orçamento para frente, né? É o que eu entendo, como aconteceu no ano passado, né? Você lembra? Sim, o orçamento foi aprovado no meio do ano, no passado, não foi? Isso. Mas assim, eles estão dizendo que vão aprovar o orçamento até o dia 16. O orçamento tá andando a discussão do orçamento. Já teve aprovação do relatório de receita na comissão mista, tá andando. Só que as previsões, por exemplo, hoje tem alguns projetos que têm impacto fiscal e que estão sendo discutidos também. Outros projetos. Então, por exemplo, piso da enfermagem, o novo refis, outros projetos que têm impacto fiscal. Aí eu fui perguntar para o relator de receita, né? Porque tem desonerações, né? Várias coisas. Aí eu fui perguntar para o relator de receita da comissão. Quando você faz o relatório da receita, você coloca esses projetos que ainda não foram aprovados? Que vai ter renúncia fiscal, por exemplo? Menos receita? Ele falou, não, a gente não põe, a gente tem que depois fazer ajuste. Então, uma coisa depende da outra. Sim. Então, Ou assim, seja, o cenário da PEC não está tão não tá. fácil assim, está um Não pouco tá. mais Agora, difícil aí do o que as que... pessoas dizem aqui é que as fontes falam é que um novo estado de calamidade, que seria o pior dos cenários do ponto de vista fiscal, é difícil politicamente de se sustentar na situação atual, decretar outro estado de calamidade que permitiria
recurso para o Auxílio Brasil, por exemplo, fora da PEC, né? Fora dessa questão da PEC. Sim. Então, é um pouco mais distante, mas é distante, mas não é uma coisa que está totalmente descartada. Enfim, vão ter que arrumar uma solução. Eu acredito que vai ser uma solução na própria PEC, mas há um impasse político agora entre a Câmara e o Senado. Entre a Câmara E e o tem Senado. chance deles jogarem a aprovação do orçamento mais para frente, né? O que não é adequado, que permaneceria uma certa tensão no mercado financeiro, mas então Sim. provavelmente a PEC ficaria para o começo do ano que vem e o orçamento vai se esticar Eu um pouco. acredito que eles vão chegar num acordo. Eu acho que não tem muita solução, sabe aquela coisa que tem que resolver, vai ter que resolver. Mas você acredita que a hoje, PEC aprova agora, esse nesse ano? momento, existe um impasse e ainda não tem uma solução para como que vai promulgar. Se vai promulgar o texto comum, se a Câmara vai aceitar fazer um rito acelerado para pegar essas alterações e tentar resolver de uma forma em acordo. Mas a PEC só pode ser promulgada com assinatura das duas mesas diretoras. Se não tem as duas, porque PEC é Congresso, você tem que pensar que são as duas casas. E ela fica tipo ping-pong. Se não tiver, volta, não tá igual, volta para outra casa e vai, e assim vai. Então tem que estar todo mundo na mesma página ou não vai promulgar. Mas uma vez promulgado, entra em vigor depois de quantos dias, você sabe? 90 dias? Eu não lembro tramitação de PEC, mas eu acho que é imediato, né? É imediato? Eu acho que é. Se não fosse imediato, acho que o mercado financeiro não estaria tão tranquilo assim. Não, eu olho depois ali, te mando, até no chat, depois eu posso, enquanto vocês estiverem resolvendo, eu entro lá para ver a promulgação de PEC. E fale para nós um pouco sobre a corrida eleitoral. Mandetta, Rodrigo Pacheco, são outros que também parece que vão entrar na corrida, né? Como é que está o cenário? Amanhã vai ter o lançamento vai ter a convenção do MDB, da executiva, né? Reunião da executiva que vai definir o nome da Simone Tebet como candidata do MDB, isso já está definido, a gente já sabia. O Mandetta já meio que saiu, né, do páreo, não é um pré-candidato. O Moro está em plena pré-campanha. E realmente essa questão, você falou bem aí das prévias do PSDB, assim, politicamente as prévias acabaram sendo um tiro no pé, né, do partido, porque ficou muito ruim politicamente eles não terem conseguido organizar as prévias do jeito que deveria, né? Teve um impasse muito grande e eu acho que o Aquelas partido... acusações que tiveram ali, que teve possivelmente uma negociação e compra de votos, isso daí acho que foi só boato, né? Eu não cheguei a entrar nesses detalhes, assim, de apuração. Foi só um erro técnico de sistema. Eles falam de ataque de hacker, né? Teve ataque de hacker. Eles falam em ataque de hacker, falaram desde o começo. Agora, eu não entrei nesse detalhe de apuração técnico aí não sei. Na Mas você verdade, acha que o PSDB saiu enfraquecido dessa? eu acho que saiu enfraquecido, sim. E Eu acho que o saiu discurso enfraquecido. do Eduardo Leite não foi um discurso uníssono, né? Ele não, em nenhum momento ele falou que vai apoiar E aí o João temos um Dória. detalhe bem importante, que é importante ressaltar, que acho que no domingo ou no sábado, o Moro foi para Porto Alegre, o Podemos estava fazendo a filiação de um deputado e acho que o lançamento do livro também, e ele foi visitar o Eduardo Leite, tirou uma foto. Então, assim, isso também é um gesto que mostra a proximidade dos dois, mas não é muito bom para uma possível aliança com o Dória, no caso do Moro, né? Porque é um pouco de provocação ali, na minha opinião, na minha leitura, assim. Eu acho que atrapalha um pouco a conversa do Moro com o Dória. Mas Mas Mariana, o Mandetta, então, provavelmente não vai sair. E o João Dória é uma candidatura, nesse momento, que a gente enxerga como natimorta. Isso quer dizer que as fichas estão indo todas para o Sérgio Moro ou você acredita que o Pacheco é alguém que possa também entrar nessa briga? eu acho que
o candidato mais competitivo de terceira via, nesse momento, é o Sérgio Moro, sem nenhuma dúvida. Ele conseguiu chegar em 2 dígitos, né? Quando eu conversei com a Renata Abreu, há uns meses atrás, antes até do Moro vir do Estado, ele não tinha aceitado ainda ser candidato. Ela já estava super entusiasmada, porque ela falava isso. Ele calado tem 10%. Calado ele tem 10%. Sem se defender, sem defender legado, ele tem 10%. Então, eles acreditam nesse crescimento, e o crescimento se confirmou, né? Você teve, nas pesquisas, você praticamente, de um tempo para cá, dobrou, né? Ele praticamente, em algumas pesquisas, ele chegou a dobrar. Agora, os concorrentes falam em teto do Moro, falam que o Moro tem um teto, tem muita rejeição nos 2 lados, apanha de todos os lados. Eu vejo fragilidades na candidatura do Moro, depois eu posso até falar sobre quais fragilidades que eu vejo, quais desafios que ele tem que ele vai ter que vencer. Mas, assim, o fato é que ele tira votos da direita e poderia, ele puxa votos da direita e poderia, com isso, enfraquecer o Bolsonaro e entrar num segundo turno. Esse é um cenário possível. Uhum. Por outro lado, tem um outro cenário também, do lado do PT, existe uma conversa forte entre o PT e o Alckmin, que o Alckmin poderia ser o vice do Lula. É uma conversa que já está rolando há algum tempo, eles já se Em que partido encontraram que o Alckmin está? no PSDB, Ele ainda mas está no PSDB? ainda está no PSDB, mas existe uma possibilidade dele migrar ou para o PSB, que é forte em São Paulo, já teve um governador, o Márcio França, ou para o PSD, do Kassab, que, teoricamente, tem como candidato o Pacheco. Né? O Kassab já fala abertamente, o Pacheco se filiou ao PSD, e o candidato do Kassab é o Pacheco, ele fala isso para todo mundo, ele fala, meu candidato é o Pacheco, acho que o Pacheco tem chance. Mas existem 2 possibilidades aí. Alckmin poderia fazer uma aliança com o Lula, tanto pelo PSB quanto pelo PSD. O PSB tem muito mais... os partidos são muito mais próximos, né? Mas o Kassab continua conversando com o Lula. O Kassab, ele articula com o Lula, a gente sabe. Inclusive, o próprio Pacheco poderia ser um vice do Lula, uma coisa que a gente já vem percebendo há algum tempo, que o Kassab, ele é de centro, né? Mas ele conversa ele está mais para o lado do Lula do que para o Bolsonaro. Digamos. E essa história da Luísa ser vice do Lula, isso é só boato ou você chegou a ver A fontes mais Luísa é sérias? o sonho de consumo do Lula, porque ela seria a ponte com o mercado, uma mulher extremamente bem-sucedida, que conversa muito bem. Só para Ela quem seria não seria o sabe, é a Luísa sonho. Trajano. Luísa Trajano do Magazine Luiza. É a Luísa que nós estamos falando. Ela seria o sonho do Lula, mas até onde eu sei, ela não está disposta a entrar para a política assim, num cargo executivo. Ela gosta de fazer política, tem um grupo de mulheres e tal, mas não assim no executivo. Então, até onde eu sei, ela não teria aceitado, Mas mas você sabe que, na minha modéstia, em relação à política, eu acho que se ela fosse ser vice do Lula, a eleição estaria ganha. tendo a concordar com você. Eu acho que realmente seria... Por isso que eu acho que ela é a vice dos sonhos do Lula. Agora, no caso do Alckmin, seria uma alternativa de uma guinada mais para o centro e conseguir conversar com com esse setor que tem resistência ao Lula, o mercado, apesar de ele ter tido um governo que foi bom economicamente, existe uma mágoa, né, muito grande, e uma questão do governo Dilma, que do ponto de vista fiscal foi catastrófico, né? Então, é E, claro que sim. o Mas, mercado mas, tem Mariana, resistência. me diga uma coisa. Você acha que a chance de tanto Bolsonaro quanto Lula
se tornarem presidenciáveis, a chance de ambos, você acredita que é próximo de 100%? Não existe qualquer chance de nenhum dos dois desistirem da candidatura? Olha, tem uma... Não, eu não falaria em 100%. Eu acho que o Bolsonaro está numa situação muito difícil de aprovação. Ele sabe que ele vai ter uma eleição muito dura, muito dura. Apesar de ser presidente. Então, assim, o presidente já sai na largada lá na frente, ele já tem uma vantagem muito grande, ele tem a máquina, né? Então, se ele perdesse a reeleição, né? Se ele perder a reeleição, vai ser o primeiro desde a redemocratização, né? Tirando o impeachment, né? Uhum. Que perdeu uma Entendi. reeleição. E, Então, e esse boato do Tarcísio sair como presidente e o Bolsonaro sair como senador, isso você não vê qualquer chance? no momento, não vejo Não. chance. Na verdade, o Tarcísio, ele iria para o governo de São Paulo, mas também, pelo que eu apurei com pessoas bem próximas a ele, ele não quer, ele quer Senado, Que é o ele nem Senado, quer né? governo. Na verdade, assim, ele queria continuar como ministro da infraestrutura, que é o que ele gosta, mas com mandato, né? Porque quando você tem um mandato, você fica mais forte, né? Você tem que, tanto pela questão de foro, por exemplo, você vai ter um mandato, sei lá, no Senado por 8 anos, tanto na questão de pressão de governador e tal, é importante você fica mais blindado. Então, ele teria interesse em ter mandato e continuar ministro num cenário de Bolsonaro ser reeleito. É, Só que o Tarcísio foi bem nas últimas pesquisas. Ele está próximo de 10% lá no governo de São Paulo. Então, eu não sei se o Bolsonaro não conseguiria convencê-lo a ser candidato ao governo de São Paulo de qualquer jeito. Agora, para o Tarcísio ser candidato à presidência, eu acho que ele nunca disputou. Bom, se bem que a gente tem cada. Eu não sei. Eu ia falar, nunca disputou uma eleição, mas né, tem um monte de gente que nunca disputou a eleição, enfim. tem outros exemplos, né? Mas, viu, voltando um pouquinho para o Lula, aqui tem uma pergunta, eu não quero distanciar do assunto. A pergunta é se o Lula será mesmo candidato, mas acho que ficou claro já que você disse que sim. Não, mas eu tenho um adendo, mas pode Legal. falar. Então eu vou fazer a pergunta e daí você responde. Então, o Lula será mesmo candidato? Vejo muita marola ainda. Será que ele vai ter o apoio político necessário, que imagino ser bem capilarizado no Brasil? E eu queria engatar, né? Eu queria ver se você enxerga algum cenário de desidratação dessa campanha aí, desses números que a gente tem visto aí nas pesquisas. Tá. Sobre o Lula, existe uma conversa de bastidor de que o Lula poderia desistir, assim, porque ele nem fala que ele é candidato, assim, né, com todas as letras, assim, ele está fazendo movimentos e tal. Que o Lula poderia desistir pro Haddad e o PT colocar o Haddad. O Lula crescer e o PT colocar o Haddad. O Haddad seria o cara capaz de reduzir o poder do discurso do Moro, que é um discurso anticorrupção. E o Haddad não tem nenhum escândalo de corrupção em relação a ele, né? Então, existe essa conversa. Mas não tem nada confirmado e nem... as chances do Lula ser realmente o candidato são muito grandes, são muito grandes. E qual que era a outra pergunta no final? Não, e daí se Do você vê cenário algum cenário atual. de ele perder esses números, assim, ou se você enxerga algo que possa acontecer. É muito difícil você fazer previsão a essa altura, né? As coisas mudam muito mesmo. O que eu posso... mas, assim, se eu tivesse que apostar meu dinheiro em quem vai ganhar, já falei isso para o Rafael, hoje, eu apostaria no Lula. Eu acho que o Lula está numa situação mais confortável nas pesquisas.
Mas é imprevisível, não, é muito difícil. Assim, hoje o Lula tem grandes chances, o Bolsonaro tem chance de ser reeleito e enfrenta muitas dificuldades, principalmente econômicas, e o Moro, que poderia tirar o Bolsonaro do segundo turno. Tem gente que fala em chance do Lula ser eleito no primeiro turno. Crescer tanto a ponto de ser eleito no primeiro turno. O Moro teria possibilidade... Gente, desculpa, meu cachorro está aqui, ele é um cachorro idoso, ele vai ficar resmungando aqui. O Moro... Vou abrir a porta para ele, gente, 2 segundos. O sonho de consumo seria, na verdade... Ele vai ficar aqui até... o Moro, ele tem algumas dificuldades que eu vou elencar rapidamente. Nordeste, ele tem penetração no Nordeste. Ele é de um partido que não tem uma grande estrutura, né? O Podemos é um partido novo, é um partido que não tem uma grande estrutura. Ele não fez uma ponte com os evangélicos ainda, que é uma parcela da população grande e que vota normalmente em um candidato, então ele precisaria fazer essa interlocução com os evangélicos. Eu acho que é basicamente isso, a questão regional. Militares, ele até está tendo um avanço, né, nesse setor, né, dos militares. Ele tem conversado e filiou o Santos Cruz, que foi ministro do Bolsonaro, então ele tem avançado e tem recebido apoio dos militares, outros militares. Então, isso ele tem. Agora, evangélicos ainda não. E a classe política, que ele tem, além de ser de um partido pequeno, ele tem dificuldade de fazer aliança porque tem muito político que não gostou da atuação dele como juiz. Enfim. Então esse teto que se fala que o Sérgio Moro tem, pode daqui a pouco ele esbarrar nesse teto, né? Sim, então, ele teria que romper com essas dificuldades todas que eu tô elencando aqui. E talvez ele já esteja próximo do teto. Agora, Mariana, a filiação a partido vai até março ou até fevereiro? Lembra? Porque o Bolsonaro não tem partido, a gente precisa se lembrar agora disso. tem, agora está no PL, agora já tem. Já tem? Oh. Já se filiou ao PL, agora ele não tem mais esse problema. Foi. E a candidatura acho que é em agosto só. Então a gente tem muita novela aí para o ano que vem. Você vai trabalhar muito. Eu sei que a descompatibilização é abril. A descompatibilização é abril porque, por exemplo, os ministros os ministros que vão concorrer vão ter que deixar a esplanada em abril, e isso também é um ponto de atenção aí, porque a gente vai ter uma esplanada mais esvaziada, né? Que eu acho ruim, acho complicado, não Sim. acho bom. Ou seja, a partir de abril não tem governo. Tem só corrida eleitoral. É quase isso. Quase isso. Obrigado, Mariana. Se ficar aí mais um pouquinho e quiser... Vou ficar mais um pouquinho e aí, se vocês tiverem alguma pergunta adicional, só falar. Tá ótimo. A gente vai para o próximo slide. O próximo slide a gente fala do resultado primário, até meio ligado à política, mas o resultado do último mês divulgado, que foi o mês de outubro, o governo central teve um superávit de 28 bilhões de reais. Esse número surpreendeu todo mundo. Todo mundo estava otimista em relação a esse número, mas girava ali entre 20 e 25 bilhões de reais, não 28, como chegou. E é interessante observar que o resultado primário do governo central está no melhor nível desde 2014. Ainda faltam mais novembro e dezembro, mais 2 meses, mas é muito provável que a gente fique nos melhores níveis aí dos últimos anos, desde que iniciou a crise da Dilma lá em 2014. Esse número é surpreendente, surpreende todo mundo. O governo conseguiu muita arrecadação extraordinária, a arrecadação com o setor de commodities de extração, na verdade, cresceu muito esse ano em relação ao ano passado e também em relação a 2019 e contribuiu para o resultado. A dívida brasileira, a dívida líquida brasileira, que se falava que chegaria lá nos 70%, deve fechar o ano em 60 e poucos por cento, e isso trouxe um certo alívio para os investidores, para os credores, que somos todos nós brasileiros que acabamos comprando títulos do governo federal.
nos últimos dias, com a aprovação inicial da PEC lá na Câmara e com esse resultado primário, fez com que a taxa de juros caísse, a taxa de juros do longo prazo caísse. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas é um número que surpreendeu muito o Manteiga, olha só, o nosso ministro da Economia, ele estava fazendo um ótimo trabalho até começar a pandemia, sob um ponto de vista fiscal, e agora eles conseguiram recuperar um pouco do tempo perdido. O Guedes ele está em baixa, diria, mas os números que o governo conseguiu demonstrar são números bastante interessantes que surpreendeu a todos. Aí sobre inflação, esse aumento de arrecadação, claro que ajuda a gente a esperar uma inflação menor no longo prazo, porque o governo teria que emitir menos dinheiro, mas algo que ajudou bastante nas últimas semanas para conter a expectativa de inflação acabou sendo a nova variante do coronavírus. Essa nova variante fez o petróleo cair da casa dos 70 para a casa dos 60 e fez a expectativa de crescimento mundial reduzir. Crescimento mundial reduzindo, da expectativa da inflação também reduzir. Obviamente que no longo prazo essa nova variante poderia causar alguns problemas maiores, né? Tendo lockdown ao redor do mundo, isso seria péssimo, mas não é o que deve acontecer porque as estatísticas iniciais dessa variante não são muito preocupantes. Mais preocupantes estão os países que pararam de aumentar o nível de vacinação e no hemisfério norte, com o inverno, a contaminação voltou a crescer, né? A Alemanha, por exemplo, é um dos lugares que a contaminação voltou a crescer bastante. Então, acho que o que a gente queria chamar a atenção é para isso. O resultado fiscal está sendo um alívio bastante grande aí para nós. O único problema é que o crescimento do próximo ano, que deve ser próximo de zero, vai fazer com que a arrecadação não cresça e vai ficar difícil, obviamente, do superávit fiscal vir a ocorrer. Existe possibilidade do Brasil ter superávit do setor público como um todo. Isso também é surpreendente, se não me engano, se acontecer, vai ser a primeira vez desde 2012 ou 13. Acho que é desde 2013. Agora vamos ver os indicadores do mês, Murilo. Então, o mercado vinha muito bem até o final do mês ali. Essa nova variante fez o mercado de ações mundial, inclusive do Brasil, recuar. Mas é importante salientar a renda fixa, o primeiro grupo de indicadores. A renda fixa foi super bem, com o mercado acreditando que a inflação não vai continuar a subir, a Selic deve parar ali próximo dos 10%. Ainda tem uma alta essa semana, que ocorre amanhã, provavelmente vai subir mais 1,5% e deve ter mais uma alta no ano que vem. Mas a Selic não vai continuar subindo por muito tempo. Isso fez a taxa de juros de longo prazo recuar e os valores dos títulos subirem, por isso que a gente vê essa renda fixa aí subindo de 1% a 3%. 3% são os títulos pré-fixados, 3% os títulos indexados à inflação e 1,79% IRFM, que são os títulos pré-fixados. Renda fixa finalmente recuperando, a gente teve um desempenho bastante fraco na renda fixa nesse ano. Os fundos imobiliários também sofreram um pouco, sofreram mais até do que o mercado de ações, e principalmente eu acredito que seja por conta dessa nova variante que assustou, fez com que se imaginasse aumento de vacância dos imóveis de locação. O mercado de ações vinha bem, mas acabou caindo, e o Bovespa caiu 1,5%, no exterior também caiu próximo de 2% o mercado de ações mundial. Ali embaixo a gente tem os outros indicadores, o índice de fundos multimercados recuou, o dólar acabou recuando um pouco, tinha subido bastante nos últimos 2 meses, o IPCA ali é uma prévia do mês, 1,7, não é o fechamento de novembro, mas em outubro subiu 1,25, muito mais do que todas as previsões que tinham. O Bitcoin caiu 7%, ele não está tendo um desempenho bom nas últimas semanas aí, mas tinha subido bastante no mês de outubro e lá em julho e agosto também. Interessante, eu vi um meme esses dias que a pessoa fala, pô, cansei do mercado de ações e mudei do Bitcoin, mas aí o Bitcoin cai 10%. Exatamente. Tava perdendo na Bovespa e comprei criptomoedas, agora estou perdendo nos dois, né? É só um lembrete que a gente não deve ir atrás da melhor rentabilidade recente. Essa tabela a gente vai atualizar só no próximo mês, que tem o fechamento do ano. A tabela periódica também a gente atualiza uma vez a cada trimestre. Vamos agora para os portfólios.
os portfólios não, para as rentabilidades. Então, o portfólio teve um desempenho que foi muito próximo de zero no último mês. A renda fixa, como a gente acabou de ver, teve um desempenho muito bom, subiu 1,5%, mas fundo imobiliário, ações não conseguiram subir. E apesar dos nossos fundos multimercados terem subido, a alta foi muito fraca. Então, a renda fixa sozinha não conseguiu segurar a rentabilidade. Nos últimos 12 meses, a gente está com um rendimento negativo no portfólio de 1,96. O rendimento ali desde o início, que era próximo de 10, caiu um pouco, está 9,73% ao ano nesses últimos pouco mais de 10 anos. Vamos agora ver a rentabilidade mês a mês. Murilo, por favor. Interessante observar a quantidade de números vermelhos que a gente tem em 2021. Só em 2013 que a gente teve algo parecido. 2013, estamos otimistas para esse mês de dezembro, então a gente acredita que esse ano será melhor do que foi 2013. Mas de 10 anos foram os 2 piores anos aí para os investimentos e também, obviamente, para o nosso portfólio. Nesse ano a gente está perdendo um pouquinho para o benchmark ali, ganhamos benchmark nos últimos 4 anos, mas nesse ano estamos perdendo um pouco, até dá tempo nesse último mês a gente recuperar um pouco. Mas é bem provável que continue negativo a rentabilidade do portfólio nesse ano. Isso de vez em quando acontece, até porque o portfólio tem um perfil arrojado, na verdade está entre o moderado e o crescimento, que é o meio dos perfis que a gente tem na INVA, que a gente sugere para os investidores. Aqui a gente tem a parte da renda fixa, então a renda fixa tem um desempenho bastante bom esse último mês, e principalmente devido à queda na expectativa de inflação para o próximo ano, que fez com que a taxa de juros de longo prazo parasse de subir. E isso acabou sendo incentivado também pelo resultado do PIB. O PIB do terceiro trimestre foi um pouco pior do que se imaginava, 2 trimestres seguidos agora de PIB negativo. E a expectativa de crescimento da economia do ano que vem, que era de algo próximo de 1,5%, já está em algo próximo de 0,5%. E observem que a produção industrial, que é o que está no gráfico ali do lado direito, que estava muito bem, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria estava nos níveis mais elevados aí dos últimos 5 anos, mas nos últimos 2 meses a gente já observa a produção industrial recuando. Isso traz como benefício menor expectativa de inflação e a renda fixa acabou subindo bastante. A renda fixa está positiva nos últimos 12 meses. Vamos ver ali embaixo só um número interessante, Murilo. No mês a mês, foi a primeira vez que a gente teve tantos meses negativos aí na renda fixa. Nesse ano, já foram 11 meses, apenas 4 meses a gente teve rendimento positivo e o benchmark não é muito diferente. Só lembrando que o IMA geral, que é o benchmark da renda fixa, é a cesta dos títulos públicos. O rendimento histórico dessa cesta de títulos públicos é muito maior do que a do CDI. É algo próximo de 120% do CDI. É bastante a mais do que o CDI. Então, tem um pouco de volatilidade, na média os retornos são bons, e a volatilidade a gente está observando num ano como esse, de 2021, de 11 meses, apenas 4 meses positivo. Aqui na renda fixa, a gente ainda está ganhando do IMA geral, a gente ganhou no IMA geral nos últimos 3 anos também, e esse ano a gente ainda está ganhando, mas com uma diferença muito pequena, porque o IMA geral subiu bastante nesse último mês, 1,8%, nossa carteira de renda fixa subiu 1,42%. A gente continua mais ou menos com a mesma posição, só estamos apostando um pouco mais em crédito privado. Os prêmios de crédito privado começaram a ser interessantes. Recentemente a gente comprou uma CRA, grande parte dos nossos clientes, certificado de recebíveis do agronegócio emitido pela JBS. O rendimento saiu por quanto, Murilo? 5,8%? 5,8, isento, né? 5,85. 5,85% mais IPCA e isento de imposto de renda. Então, a gente tentou participar de 3 ofertas públicas. A única que chegou num nível próximo do teto foi essa da JBS, e foi a única que a gente acabou comprando para os nossos clientes. A liquidação acabou nem ocorrendo ainda, se não me engano, no dia 22 de dezembro. Mas estamos posicionados nesse título e estamos com um pouco mais de títulos privados, porque os prêmios subiram. Entretanto, a alocação entre pré-fixado e indexado à inflação, a gente já tinha aumentado há 3 meses, se eu não me engano,
acho que em setembro a gente já tinha aumentado e continuamos com a mesma posição. Sofremos muito em outubro com essa alocação maior em pré-fixado e em inflação, mas já começamos a colher frutos agora no mês de novembro e isso deve continuar, porque é muito difícil que a taxa Selic suba para muito mais do que 10%. Pelo menos no cenário atual, essa é a grande crença, a economia está ficando mais enfraquecida. Vamos agora para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário está terrível, os fundos imobiliários, o mercado imobiliário residencial está um mercado muito bom. Mas quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente está falando principalmente de imóveis comerciais, edifícios comerciais, shoppings, galpões, agências bancárias e assim por diante. Esse mercado está muito mal. Reparem que em 24 meses a carteira de fundos imobiliários está caindo 12,8%. É um pouco pior do que o IFIX, que é o benchmark, que está caindo 10,8%, mas desde o início a gente está ganhando ainda de longe do benchmark 184% de rentabilidade. Desculpa, conta 136% do benchmark. Murilo, você pode comentar sobre esse gráfico, que foi um estudo que você fez, que é muito interessante e que dá a expectativa de quando os fundos imobiliários vão fazer o fundo do poço. Legal. Aqui nesse gráfico a gente fez a correlação do IFIX com a Selic. E fica bem claro que a correlação é negativa, então quando o IFIX sobe é porque a Selic caiu ou e vice-versa. Então aqui em verde a gente tem a Selic e a gente tem aqui o período do impeachment, aqui em dezembro de 2015, a gente teve essa alta enorme aqui na Selic. Por acaso, os imóveis não estavam altos, né? Eles ficaram oscilando aqui meio de lado, né? Apesar de que teve essa queda aqui, ó, principalmente aqui de dezembro de 2012. Mas o que a gente queria notar é a retomada, tá, desses ativos. E fica bem claro que a retomada, ela inicia, tá, pelo menos nesses dois casos, ela iniciou entre 9 a 12 meses antes da efetiva queda da taxa de juros, tá? Então, aqui ó, em 2015, dezembro de 2015, a gente já viu uma retomada no preço do IFIX, tá, na valorização, e a efetiva queda foi aqui em quase dezembro de 2016, um pouquinho antes aqui, ó, setembro. Mesma coisa agora a gente viu em dezembro de 2018, não é bem em dezembro, um pouquinho antes aqui. Antes dessa queda aqui, a gente também viu a retomada, uma alta expressiva, já por conta dos juros que estava caindo lá na frente. É importante salientar que, na verdade, isso acontece por quê? Porque a efetiva taxa de juros cai, mas as taxas de juros futuras já estavam caindo nesse período. Por isso que a gente vê uma valorização aqui dos ativos. Olhando para o cenário atual, a gente vê agora uma desvalorização grande, tá, no IFIX. Realmente, em 4 meses consecutivos, acumulando 8,70%, é muita coisa de queda, né? Se a gente olhar o Focus, tá, Rafael, você falou de 10%, mas assim, o consenso de mercado hoje para o Selic no final do ano que vem é 11,25%, tá? E para 2023 é 8%. Então, o mercado está precificando uma queda de juros no primeiro semestre de 2023. Então, se a gente utilizar essa métrica aqui que aconteceu nesses dois períodos, a gente vai chegar na conclusão de que a retomada desse mercado pode vir entre abril e setembro do ano que vem, tá? O início da retomada. Como você já falou, eu vou antecipar, mas talvez a gente não chegue nesses 11,25 de taxa, talvez não seja necessário pelos motivos que você falou ali da renda fixa e uma inflação que talvez recue um pouco antes do que o mercado está esperando. Correto? Sim, sim. É importante só lembrar que o relatório Focus está sempre errado e nos resta entender se ele está errado para cima ou para baixo. Aí, nesse momento, a gente sempre não, mas estávamos muito otimistas com a economia até meados do ano, até julho, agosto, ali, quando a inflação começou a subir muito. E a gente sempre achou que a economia fosse crescer forte, mais do que a média do mercado. Esses últimos meses a economia enfraqueceu muito e, de fato, a economia brasileira não vai crescer 5% ou não vai crescer os 5,5% que se acreditava. Deve começar o próximo ano já em desaceleração, fazendo que o crescimento do ano que vem não exista. A gente, nesse momento, não está mais otimista do que a média
do mercado, porque a gente acha que, de fato, o crescimento do ano que vem vai ser difícil de vir. E isso pode fazer com que a inflação recue um pouco mais rapidamente e que essa taxa de juros esteja errada para cima, que a taxa de juros vai ser um pouco menor, ou porque não vai chegar a 11,25, ou porque vai começar a cair um pouco antes. Não cairia, talvez, em 2023, já poderia começar a recuar em 2022, ao final de 2022. Me corrija se eu estiver errado, Murilo, mas oscilação dos fundos imobiliários costuma ser entre 6 meses e 1 ano, foi isso que você falou? Eu falei 9 meses e 1 ano, mas poderia ser 6. Mas 9 eu meses. acho que 9 é mais seguro, Gi. Então, se a taxa de juros começar a recuar meados do segundo semestre, a gente já veria o fundo do poço dos fundos imobiliários agora, nos próximos meses. É bem possível que isso aconteça. Só lembrando, a inflação está em 2 dígitos, a inflação desse ano está em 10,6, que é a mesma inflação de 2015, que foi um ano péssimo para o Brasil. E nesses níveis aconteceram porque, por exemplo, o combustível subiu 70%. Será que o combustível vai ter condição de subir mais 70%? A gente teve uma crise hídrica, estamos no segundo nível da bandeira vermelha na energia elétrica. Vai ter correção de preço do custo da energia elétrica? Vai, porque as termoelétricas ficaram muito ligadas nesse ano. Mas será que a gente vai continuar no nível 2 da bandeira vermelha? Então, foi uma tempestade muito perfeita para o mercado, para os preços, para as correções de preços. É muito provável que a gente não continue tendo esse nível de tempestade. Então, a gente pode ser um pouco otimista em relação a esses ativos que são tão correlacionados à taxa de juros, que é consequência da inflação. Então, pode ser que os fundos imobiliários comecem a subir antes. Vai na próxima página, Murilo. A gente teve um período muito ruim dos imobiliários, foi 2013, 14 e 15. Reparem que nesse triênio não subiu nada, pelo contrário, caiu. Caiu 10% e depois ficou estável, ficou estável. Esse ano está um pouco diferente, quer dizer, nesse ciclo de queda dos fundos imobiliários está um pouco diferente. A gente, em 2 anos, está caindo 20%. Então, talvez a gente, esse ciclo de baixa, apesar de ter sido mais impactante, ele talvez seja mais curto do que foi o ciclo de baixa 2013 a 2015. De 2013 a 2015, a gente teve um ciclo muito longo de alta dos juros. O juros subiu naquele período algo próximo que está subindo agora, próximo de 8 pontos percentuais, se não me engano. Só que ele subiu ao longo de muito tempo, subiu 2 vezes. Volta no gráfico lá atrás, Murilo, por favor. Aí, ó. Aqui. Reparem, ó, lá de 2013 até 2015, o juros subiu muito tempo, o juros subindo. Dessa vez, o juros está subindo, talvez num percentual até maior do que subiu lá, mas muito mais rápido. Então, a paulada nos fundos imobiliários está sendo mais forte. A gente não acredita que será tão longa, mas sim mais forte. E é por isso que os fundos imobiliários caíram 20%, e é por isso que na nossa estratégia, a gente está com menos peso de fundo imobiliário do que o nível ideal ou o nível estrutural da estratégia. Mas é provável que a gente queira trazer para o nível ideal nos próximos meses, acreditando nessa tese aí que eu acabei de falar. Isso que é essa retomada aqui em 2016, 2017, 2018 e 2019, que acumulou quase mais de 200%, né? 4 anos com uma rentabilidade extraordinária. Então, começa a dar esperança da gente ver rendimentos fartos. E faz sentido, né, Rafael? Só concluindo, porque, por exemplo, se você está pensando agora numa rentabilidade próximo de 12, somente em dividendos, né? Porque tem ativos pagando, colocar 0,8 a 0,9% ao mês. Se for 0,9, dá 12% ao ano, tá? E se considerar uma inflação de 5, a gente costuma considerar a inflação de 5, né? Esses ativos, eles chegam numa uma possibilidade de valorização de quase 17%, 15% ao ano. E parte disso isento de imposto de renda, né? Exatamente. O fundo de fazenda que a gente está comprando para os clientes, ele no último mês já rendeu quase 0,9, que a nossa expectativa é que ele rendesse 0,9, ele ainda tem 50 milhões de caixa para comprar mais uma fazenda, nos níveis de preço atual ele vai render quase 1%. Os fundos de fundos também, que acabaram caindo muito, estão rendendo mais de 0,8%. Então, é um rendimento que as pessoas vão começar a valorizar e os fundos imobiliários vão parar de cair. Em algum momento vão parar de cair, acho que esse momento está próximo. Então, vamos agora para a parte de ações.
Ações, a gente foi fazer uma avaliação estatística do mercado de ações em relação às quedas. A gente viu 5 meses consecutivos de queda para o mercado de ações agora, nesses últimos meses. Isso está representado no gráfico da esquerda, só aconteceu 3 vezes nos últimos 26 anos, desde 1995, quando a gente começou o Plano Real. E só por 3 vezes o Ibovespa caiu por 6 meses consecutivos, ele nunca caiu 7 meses consecutivos ou mais. Isso, estatisticamente, nos dá uma esperança de que esse mês ele possa subir e de que o mês que vem tem enormes chances de subir. Ou seja, a gente está muito próximo do fundo do poço no mercado de ações. Aí a gente foi estudar o que aconteceu nos 12 e 24 meses subsequentes a esse período tão ruim de meses de queda. Então, na média, nos 12 meses seguintes, o Ibovespa subiu 26%. Na média, nos 24 meses seguintes, o Ibovespa subiu 55%. Então, a gente imaginar no final de 2023 o Ibovespa 150 mil pontos, 160 mil pontos, não seria nada exagerado e é muito possível que isso aconteça. Esses dias eu estava vendo um podcast de um gestor de fundo de ações, fundo multimercado, me desculpa, ele estava comentando assim, se você fechar o olho e abrir o olho só daqui 2 anos, onde você acha que vai estar o Ibovespa? Então é muito provável que o Ibovespa esteja num nível um bocado acima dos níveis atuais. O problema é o estômago aguentar esse percurso todo, né? Então, a gente precisa, nesses momentos, ter um pouco de coragem, até eu diria, manter os ativos nessa classe, pois é essa classe, junto talvez com os fundos imobiliários, que vão trazer desempenhos fartos nos próximos 24 meses. Aí. É o que a estatística, inclusive, começa a nos sugerir. Tudo é possível? Claro, tudo é possível, mas começa a ter cada vez mais chance do mercado de ações voltar a subir. As pessoas tendem a ficar eufóricas quando o mercado está em alta, né? Mas as grandes oportunidades estão quando o mercado está em baixo. Então, a gente deve, no mínimo, manter as posições que a gente tinha. O histórico aí da rentabilidade de ações é 146% desde o início, 135% o IBRA, o Ibovespa tem um rendimento menor do que o IBRA nesse período. Nesse ano está caindo 13%, a gente está num nível muito parecido ao Ibovespa, mas no ano passado a gente criou uma gordura enorme, no ano anterior a gente também tinha tido um desempenho 10 pontos percentuais maior do que o índice IBRA, não o Ibovespa. Lembrando que o IBRA ele é um pouco mais amplo do que o Ibovespa e nesse histórico de 10 anos ele teve um desempenho um bocado superior ao Ibov, que é o mais conhecido. Então, do mercado de ações, acho que é isso. A gente deve ter recuperação, se não nesse mês, muito provavelmente no próximo mês. Eu coloquei uma frase do Shackleton. Para quem não conhece, o Ernest Shackleton ele era comandante de um navio, ele era um inglês comandante de um navio que foi fazer uma incursão pela Antártica. E o navio acabou ficando preso numa placa de gelo, o inverno foi chegando e essa placa de gelo esmagou o navio deles. Eles conseguiram todos sobreviver, ficaram 1 ano no meio da Antártica, conseguiram pegar um barquinho que foram até uma ilha que agora não me lembro, Ilha Georgia, acho. Chegaram nessa ilha e conseguiram resgatar os colegas que tinham ficado lá próximo do navio. Por 1 ano eles fizeram isso. E ele tinha uma frase que ele escreveu, é melhor um burro vivo do que um leão morto. E por que eu estou colocando isso? Porque no mercado de gestores de fundos de investimento, volta e meia, tem alguém que tem uma juba muito bonita, que aparentemente tem uma juba muito bonita. Mas no mundo dos investimentos, quem é o vencedor é quem sobrevive. Porque nos momentos ruins, sobreviver já é o bastante. Para você, claro, continuar vivo e usufruir dos momentos bons. Então, essa frase do Shackleton me remeteu aos fundos multimercados, que estão passando por um período muito difícil, mas quem atravessar esse período difícil vai ter oportunidade de viver períodos melhores. No mercado de fundo multimercado, acabou que não está tendo gestores tendo dificuldades enormes, tendo desvalorizações muito grandes, mas no mercado de ações a gente está vendo isso. Os gestores de multimercado, na média, não estão ganhando muito dinheiro esse ano, o que é compreensível, porque a gente viu uma ruptura
que há muito tempo nós não víamos, né? A inflação subiu muito forte, a taxa de juros subiu muito forte, a credibilidade do nosso governo recuando. Aí você vai me falar, não, mas os fundos multimercados podem fazer o que quiser em qualquer lugar do mundo. Vocês têm toda a razão. Eles podem ficar comprado em ações no exterior, eles podem ficar vendido em reais, comprado em dólar, podem ficar vendido no Ibovespa. Mas mesmo eles que têm equipes fabulosas, com doutores em várias áreas da economia e de finanças, mesmo eles estão tendo muita dificuldade de conseguir retorno nesse ano. Reparem que vai no próximo slide. Ó, nesse ano, a rentabilidade acumulada do EHFA está em 0,9, a nossa carteira está negativa em 0,8 por conta de 2 fundos que tiveram um desempenho um pouco pior do que a média. Vários gestores muito renomados e com competência mais comprovada estão tendo desempenhos baixos esse ano, mas é porque o mercado ficou muito complicado. A gente viu, eu particularmente acho que esse ano de 2021 foi o ano mais conturbado desde que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, que foi lá em 2020, faz 20 anos já. Mas daqui a pouco alguns desses gestores vão com certeza voltar a performar. No último mês, o Molt, né, Murilo, já teve um desempenho sensacional, subiu 3%. O Molt é um fundo que opera Long comprado short. e vendido. Ele, inclusive, eu fui olhar, ele estava 100%, estava neutro, e ele ganhou dinheiro fazendo long short no exterior. Ganhou 3% no último mês. Vários dos nossos clientes têm o fundo da Molt. Só que ninguém sozinho consegue fazer o resultado da carteira ser bom. Alguns fundos acabaram não tendo desempenho tão bom esse mês. A rentabilidade da carteira de fundos multimercados foi 0,13 positiva, mas do índice HFA nesse último mês foi negativo em quase 0,5%. Então, o pessoal está sofrendo muito. Esse ano está sendo um ano bastante curioso, eu diria. Mas como a gente viu ali nas outras classes, é bem provável que a gente esteja próximo de um fundo do poço e, inclusive, os fundos multimercados devem voltar a performar. Nós estamos com uma posição um pouco inferior nos fundos multimercados que a gente costuma estar, porque a gente levou esse dinheiro para a renda fixa. Nesse último mês, inclusive, tivemos bastante sucesso, né, Murilo? Porque a renda fixa foi a única coisa que subiu de maneira relevante e os fundos multimercados ainda não começaram a performar. Perfeito. As taxas de renda fixa estavam muito atrativas, né? A gente, além da oferta, a gente achou algumas debêntures boas também, e o próprio CDB e os títulos públicos estavam com taxas muito boas. Perfeito. E a gente tem muita pergunta aí, Murilo? Na verdade, nenhuma. Eu até havia pedido pro pessoal, Deixa eu mas ver. vamos cobrar Não, as aqui era só a perguntas. Mariana que se despediu de nós. Alguma pergunta, pessoal? Esse começo de mês está muito bom, o Ibovespa está em 107 mil pontos, hoje subiu pouco, mas ainda subiu. E a variante Omicron, o pessoal está se vendo que não há grandes riscos para ela. O que foi curioso só no último mês, Murilo, que acabou contribuindo um pouco para o desempenho, foi o John Biden pedindo auxílio para a China para derrubar o preço do petróleo. Onde já se viu. Para você ver como a popularidade está sendo muito impactada por essa inflação alta, e os governantes estão tendo que correr, inclusive, nos braços dos inimigos. O John Biden não falava mal da China como o Trump fala, mas o governo americano está querendo boicotar a Olimpíada de Inverno que ocorrerá lá na China. Está querendo não, vai boicotar. Os atletas irão, mas eles já anunciaram que vão boicotar. Não entendi como que é esse boicote, mas mesmo assim ele pediu ajuda para o governo chinês para conter a alta do preço do petróleo. Tem uma pergunta ali? Como anda a reforma tributária no Senado? A reforma tributária está parada em todos os lugares. Depois eu verifico isso com a Mariana. Só me passa depois quem fez a pergunta, Murilo. Mas está tudo parado porque o foco acabou sendo a PEC. O Senado não gostou nada do texto que foi da reforma do imposto. O pessoal está chamando de reforma do imposto de renda, né? Aquela reforma que mudavam as alíquotas, dividendos e que mudaria impostos e pessoa jurídica. Então ficou parado, o Senado não gostou do texto que foi, e a PEC que entrou em voga e aquilo acabou ficando esquecido. Inclusive teve um conflito, né, entre o Senado e a Câmara, que muitos senadores reclamando dos péssimos textos que a Câmara estava mandando para eles aprovarem. Mas eu vou confirmar, mas até onde eu sei,
reforma tributária está bem paradinha lá. É. Eu acho que é isso. Não, nenhuma pergunta. Eu gostaria de agradecer muito, porque hoje é a última live do ano, né, Murilo? No mês de dezembro, a próxima ocorrerá só em janeiro. Foi um ano muito difícil. Quero aproveitar para agradecer a todos vocês pela confiança depositada em nós, mesmo num ano difícil. Vocês sabem que a gente faz o melhor trabalho possível e que a gente quer, obviamente, trazer rentabilidade, até porque os nossos ganhos também vêm do aumento do patrimônio de vocês, dos nossos clientes. Mas agradeço muito o fato de vocês terem ficado conosco. Vocês entendem que foi difícil para todo mundo, né? E falar que o ano que vem, apesar de ter eleição, é muito provável que a gente tenha um bom ano. 2019 foi um ano fantástico e a gente tentou segurar um pouco o ímpeto de alguns dos nossos clientes, porque a gente achava que não teria como continuar tão bom como aquilo, e agora a gente vai fazer um pouco do inverso. A gente acha difícil continuar tão ruim como foi, a gente tem que segurar os ativos um pouco mais arriscados, porque tem grande chance da gente ter alguns meses de festa aí nos próximos anos, eu diria. Os próximos 2 anos tem boa chance de ser bom, até porque a taxa Selic vai estar mais alta, então a linha base das rentabilidades vai ser muito maior do que foi no começo desse ano. A gente começou o ano com a taxa Selic em 2, né? E depois se provou ser um erro do nosso Banco Central, mas só depois que a gente teve certeza disso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela presença aqui. Ótimo Natal, ótimo Ano Novo e 2022. Vamos às urnas votar de maneira consciente e celebrar um pouco as rentabilidades que vão ser melhores no próximo ano. Deixa só, antes que você encerre, Rafael, tem uma pergunta aqui. Se a taxa de juros vai continuar a subir mais um pouco, o Bovespa não deve cair um pouco mais? Essa é uma ótima pergunta. A precificação dos ativos ela não é baseada na taxa Selic, ela é baseada na taxa pré-fixada, a taxa do mercado futuro que o Murilo comentou. Essa taxa chegou a bater ali próximo de 13% e ela recuou para, acho que está abaixo de 12 agora, né, Murilo? Confesso que esses últimos dias eu não olhei, mas a taxa de longo prazo, que chegou a próximo de 14, ela já caiu para 12 e já foi precificado. A razão pela qual os títulos de renda fixa subiram no último mês foi justamente isso, que de 14 caiu para 12 a taxa de longo prazo, a taxa dos pré-fixados. Isso, exatamente, está precificado, ele respondeu aqui. Então, isso está precificado nos ativos. Perfeito. Muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, Murilo. Obrigado, Rafael. Obrigado, gente. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite, boa noite. E já Feliz Natal. Feliz Natal.